Como pode a mesma mente ser capaz, de um lado, de criar um clássico de aventura eternizado na juventude, que é A Ilha do Tesouro, um material que até hoje tem múltiplas releituras, que criou a base de múltiplas grandes histórias de pirata, e de um outro lado, ser o mesmo responsável por uma das obras mais sombrias e bases do horror moderno, que é Dr. Jekyll e Mr. Hyde, a história do médico e do monstro, que é considerada a base das múltiplas histórias de lobisomem e de horror corporal que existem no cinema até hoje, de acordo com Stephen King. Pois bem, eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e hoje eu quero falar de um conto específico criado por esse autor incrível do século XIX, que é A Garrafa do Diabo, que é uma obra entre as múltiplas que ele criou, e que aqui estamos lidando com desejo sobrenatural. Então, venham comigo para entender as bases por trás da criação dessa obra, o conto em si, sobre essa garrafa misteriosa, e ainda por cima, como isso ecoa até hoje em múltiplas histórias. Então, vamos lá. Primeiro, estamos falando de um conto publicado no final do século XIX e que ele tem três raízes bem interessantes, pois na história da Garrafa do Diabo nós temos um rapaz que descobre uma garrafa misteriosa com um demônio dentro, capaz de realizar diversos desejos, porém com um grande preço. E o que ocorre é que existem três obras seminais que foram feitas no século XIX, que ajudam muito a pegar e ver as bases com qual ele, no finalzinho do século XIX, poder criar a sua própria elaboração sobre o tema. Nós temos, em primeiro lugar, a clássica obra do Dr. Fausto, que é inspirado numa lenda de mais de 500 anos que já existia na Alemanha, né? Que era justamente sobre um alquimista famoso que, desejando poder, fortuna e sabedoria plena, tenta fazer um acordo com o demônio. E a outra obra nós temos, que é mais parecida com essa, que é Os Elixires do Diabo, que é uma obra também alemã, onde temos um vinho lendário, uma garrafa que estaria escondida em um monastério, a mesma garrafa que teria tentado Santo Antônio, não Santo Antônio casamenteiro, outro Santo Antônio, considerado o fundador das ordens monásticas. O diabo teria ofertado esse vinho no deserto, e quem o tomasse teria prazeres imensos, porém com grande preço da própria alma. E o que acontece é que os elixires do diabo, que faz parte de toda uma linha de tradição de histórias de monges que se corrompem, ele fala sobre justamente um monge que pega e teria ficado, ao invés de guardar o vinho, teria ficado tentado, tomado ele, e ao mesmo tempo tendo prazeres cada vez maiores e incríveis em vida, teria cada vez mais tragédias pessoais acumulando, enquanto o diabo vai puxando sua alma em sua direção. E o terceiro é um conto de fadas, pois a primeira versão de A Pequena Sereia já tem a Grande Bruxa do Mar, porém não com o nome Úrsula, como a gente conhece dentro da Disney, mas sim uma bruxa que ela fala exatamente pra Pequena Sereia o que vai acontecer quando ela pegar e formar um pacto com ela. Que ela fala que ela pode pegar e dar pernas para ela em troca de pegar a voz, um bem mais precioso da Pequena Sereia. E quando ela se transformasse em humana, suas pernas seriam capazes de fazer ela andar e dançar com um maravilhoso aspecto. Porém, cada pisada no chão seria tão dolorosa como facas entrando nos seus pés. E que se em algum momento a pessoa pelo qual ela está afim se apaixonasse, se casasse com outra pessoa, seu corpo seria destruído. E o que acontece é que a sereia não tem uma alma imortal. Então
O que acontece é que um humano precisa se apaixonar de verdade por ela para pegar e ganhar uma alma. Caso ao contrário, ela seria simplesmente desintegrada e deixaria de existir para sempre. Então, olha só essas 3 grandes frases de pactos sombrios que temos por trás. Então, vamos agora finalmente entrar na história justamente sobre a garrafa do demônio. Nessa obra do Louis Stevenson, como que começa? Aqui temos o Cowen indo para a mansão de um ricaço que está extremamente idoso e que está tentando vender uma garrafa antiga, capaz de pegar e realizar qualquer desejo. E por que o ricaço deseja vender essa garrafa? E por um preço minúsculo. Porque o que acontece é que se de um lado trouxe grandes riquezas para ele, do outro lado trouxe grandes tragédias. E se ele tiver a garrafa quando morrer, a alma dele seria tragada para o inferno, dando assim a eternidade de sofrimento. Então a única forma que ele poderia ter de resolver isso seria dando a garrafa. Só que não pode apenas dar. Existe uma regra mágica, senão a garrafa volta para o portador. E a única condição onde a garrafa pode ir para outra pessoa é se ela pagar um preço menor da garrafa do que da última vez que ela foi adquirida. Então, se ela foi adquirida antes por 10 moedas, ela tem que ser vendida por no máximo 9 moedas, ou 9 moedas e meia, e por aí vai. O que, é claro, gera um pequeno problema, onde há um limite de até onde você pode vender a garrafa, porque vai chegar um momento onde você não consegue mais vendê-la e o portador será obrigado a pegar e ficar com ela até a morte. Então, duvidando um pouco da história, ele acaba comprando a garrafa para fazer uns testes e ele começa a ver que pequenos desejos começam a se materializar e tentativas de se livrar da garrafa fazem com que ela volte para ele. Um amigo pega e começa a conversar com o protagonista para pegar e fazer um teste com ela. Até que chega um momento onde eles pegam a garrafa e fazem um teste definitivo, solicitando como desejo que o próprio demônio de dentro da garrafa apareça perante eles. E, numa cena extremamente tenebrosa, isso acontece, convencendo os dois e ao mesmo tempo começando a pensar: nossa, eu preciso logo fazer um desejo para conseguir o que eu quero e preciso me livrar da garrafa, senão eu vou pro inferno. Então, claro que ele deseja uma grande casa para morar em local definitivo, com uma grande fortuna, e uma mulher para ele. Dinheiro e amor, aquilo que a maioria das pessoas fazem nessas histórias e no mundo real também. Só que, é claro que a casa vem com a morte de um parente querido que faz com que ele herde a casa e quando ele recebe a mulher da vida dele, que é linda, maravilhosa, boa, o corpo dele começa a pegar uma doença terrível. Só que ele só descobre a doença depois que ele já pendugou e vendeu a garrafa. Então, fica aquele desespero dele não poder curtir a fortuna e o relacionamento dele por causa dessa doença que ele vai se acumulando nele, tentando esconder. E quando ele finalmente vai atrás da garrafa, novamente para poder pegar e resolver isso, tem o problema que já se passou um bom tempo e cada vez que ele vai atrás de alguém que já foi portador da garrafa, ele vai descobrindo que a garrafa está cada vez mais barata e existe chance de ou ele não conseguir comprar ou ser tão barata que ele seja a última pessoa e a alma dele fique presa nas mãos do demônio. E, infelizmente, ele acha que isso que vai acontecer, pois quando ele pega a garrafa, ela está muito barata. Ele consegue finalmente dar vitalidade para ele, só que novamente ele não consegue curtir o relacionamento com a esposa nem a fortuna, porque ele está com medo das chamas do inferno. Ele finalmente consegue se abrir para a esposa, que junto com ele tentam pegar e resolvem usar a seguinte manobra. Vamos então para um país onde a moeda esteja muito mais barata do que a nossa. Então, uma moeda de lá vai ser basicamente o equivalente a 1/100º da nossa moeda. Então, com isso dá pra gente vender bem mais barato dentro daquela economia. Só que, é claro, você tem que convencer alguém, contando a história real, de que a garrafa vai te fazer um desejo e convencer alguém a correr o risco de ter a alma presa no inferno e vir junto com tragédias cada pedido que é realizado.
Claro que, no final das contas, nós temos tensões altas entre os dois relacionados com a garrafa. Um ama profundamente de verdade o outro, e ao mesmo tempo não pode curtir direito esse amor enquanto esse problema todo não for resolvido, até eles conseguirem resolver, achar alguém que tá tão ruim na vida e que já lidou com tantos problemas que nem liga pro diabo e acaba pegando comprando a garrafa pra ele. É claro, esse conto eu aconselho muito vocês pegarem e irem atrás para verem cada detalhe, cada momento, cada tensão que ocorre lá dentro. Inclusive, existe uma versão em audiolivro junto com outro conto que é o Criaturas Malignas, cuja narração está bem interessante. Mas agora, vamos para uma terceira coisa, que é o seguinte: como esse conto ele tem influência até hoje? Afinal, estamos falando de uma lenda do século XIX com suas questões locais. Só que não estamos falando apenas de uma garrafa mágica. Estamos falando de uma solução rápida para qualquer problema e qualquer desejo. E quantas vezes a gente vê essas soluções mágicas e que só causam problema por darem atalhos que na verdade não existem? Pulseirinhas que prometem melhorar o equilíbrio, implantes capazes de dar beleza para a pessoa, soros terapias que dão corpos perfeitos, injeções emagrecedoras que só Deus sabe o que tem dentro, a pessoa injetando dentro do próprio corpo, que ao invés de ter um profissional da saúde do lado para poder pegar e orientar, a pessoa nem compra o original, mas alguma coisa importada que só Deus ou o diabo sabem realmente o que está de dentro. Esse é a garrafa com o diabo dentro hoje em dia. Então, a questão de você pular as etapas normais para você resolver as coisas, como, por exemplo, ao invés de você pegar e estudar para você fazer um vídeo, um filme, uma imagem, um bom texto, gente que pega a IA e ao invés de usar como ferramenta, tenta fazer com que seja tudo rápido, instantâneo, na hora, e dá uma coisa aberrante para ela. Então, até hoje, essa ideia do desejo, do atalho, com consequências bizarras para quem tenta pular etapas, é influente até hoje. A gente tem o clássico Mestre dos Desejos, uma saga que reúne inclusive vários clássicos diretores e atores de terror, que falam justamente sobre um gênio maligno que, quando libertado, inspirado no Aladdin, cada desejo é realizado da forma mais macabra possível. Nós temos Death Note, a obra japonesa, onde os desejos são, na verdade, desejar a morte de outras pessoas através de um caderno, onde você até detalha como elas vão morrer, com os protagonistas se acreditando cada vez mais divindade sendo corrompido à medida que ele vai tendo cada vez mais poder que ele percebe através daquilo. Ou, ainda por cima, nós temos a obra atual, Obsessão, que está no cinema, que é justamente um desejo que é realizado, no caso, fazer com que uma pessoa sirva apaixonadamente para outra, e que acaba isso sendo levado a consequências grotescas e macabras. Até hoje, essa questão do desejo que sai do controle, do desejo sombrio da cidade de pegar atalhos, acaba tendo histórias incríveis que são trabalhadas dela, justamente por pegar essa questão da ânsia do ser humano de pular todas as etapas para o mais rápido possível e não pensar nas consequências horríveis que isso pode acontecer, e como é importante histórias assim para fazer a gente refletir, curtindo as coisas que a gente tem, e a importância de não pular etapas para evitar desastres acontecendo nesse processo. Eu sou o Luiz do Monstros e Aventuras. Se gostaram, dá o like aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!